Parte das origens do transporte de São Paulo veio à tona com as obras de reconstrução do Vale do Anhangabaú. As escavações revelaram os antigos trilhos por onde passavam os bondes no século passado. Equipes de arqueólogos e do patrimônio histórico pararam os trabalhos para decidir o que será feito com os trilhos. Enquanto isso, você pode visitar o Museu do Transporte Público de São Paulo para conhecer parte dessa história. Os passageiros já tomaram seus lugares. O bonde vai partir. A viagem será para o passado e o itinerário, a história do transporte público em São Paulo. Esse é o Museu dos Transportes Públicos. Aqui tem um acervo com mais de 3.000 fotos e livros, além de objetos e documentos que mostram a evolução do transporte de passageiros em São Paulo. Tem, por exemplo, a carteira de habilitação que os condutores de bonde tinham que usar no início do século XX. Época em que esse tipo de veículo circulava pela capital. Nem todo mundo sabe, mas o Brasil foi o segundo país do mundo a ter transporte coletivo. E essa história começou em 1859 no Rio de Janeiro, quando desembarcou por aqui esse modelo, que 13 anos depois também viria para São Paulo. Ele era assim, aberto, feito de madeira e detalhe, puxado por animais. Toda a estrutura dimensional dele, exatamente a mesma do carro da época, exceto a parte de madeiramento que se deteriora. O tempo passa e ele sofreu um restauro. Por volta de 1900 acontece uma revolução nos transportes públicos, com a invenção dos bondes elétricos. A novidade deixou os passageiros espantados. Alguns temiam levar choque ou até morrer eletrocutados durante o percurso. Ao contrário de hoje, o transporte coletivo não era popular. Só circulava em São Paulo nos locais mais nobres, bairro dos Campos Elíseos, Avenida Paulista, Avenida Angélica. Então eram locais privilegiados na realidade, porque representavam a moradia dos representantes dos barões do café. No final da década de 50, uma nova revolução. Os bondes saem de cena e entram os ônibus movidos a diesel. Modelos como esse aqui passam a circular na cidade. Um número maior de pessoas é registrado nos ônibus e também nos pontos. Começa a era mais popular do transporte coletivo. O museu conta também a história da CMTC, a antiga Companhia Municipal de Transportes Coletivos. A empresa estatal era responsável pela gestão das linhas e até a fabricação dos veículos. Alguns modelos rodaram durante anos. Outros não fizeram tanto sucesso, como esse de 2 andares, que foi feito a pedido do então prefeito Jânio Quadros. Logo no primeiro momento as tarifas praticamente dobraram. Isso você sabe o que representa, né? Mexeu no bolso da população, representaram algumas insatisfações que lentamente foram sendo absorvidas pelo transporte e pelas pessoas, né? Porque foram mudanças para melhor. Em média, 15.000 pessoas visitam o museu por ano. E para embarcar nessa história, não é preciso pagar passagem. É emocionante de ver, de poder falar para as crianças também que eu já tive a oportunidade de andar. Quão é variável, né, os transportes, quantos tipos a gente já passou até chegar no que a gente tem hoje, né, que é super moderno. Então achei muito legal. Parte dessa história ainda está nas ruas. Trechos dos trilhos por onde passavam os bondes foram encontrados nas obras de revitalização do Vale do Anhangabaú. Arqueólogos e a equipe do Patrimônio Histórico da Prefeitura estão acompanhando a descoberta para decidir o que fazer com esse acervo.